Graça e paz a você que está acompanhando o nosso devocional. Eu sou o pastor Wagner Poubel. A gente está nessa quarentena com Jesus e nesses primeiros dias a gente já está meditando em Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11. Hoje eu gostaria de ler para você o versículo 3 e versículo 4, que diz assim: O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, a gente conversou no último encontro sobre como Jesus percebeu o real motivo do inimigo estar tentando a ele. E isso é muito importante porque ao perceber a real intenção das coisas, ao perceber o fundamento das coisas, nós temos como reagir a elas. Às vezes, diante de tempestades, diante de situações difíceis da vida, diante de circunstâncias ou diante de pessoas que querem fazer mal a nós não percebemos o fundamento. Nós prestamos atenção em algumas palavras, prestamos atenção em confusões. Hoje em dia, por causa da internet, a gente presta atenção num monte de bombas de fumaça, ao invés de prestar atenção no real problema. Não é à toa que no meio da pandemia, inclusive, estamos perdendo tantas pessoas e muitas vezes por atitudes impensadas. Jesus, ao perceber, ele soube dar a melhor resposta. Por isso ele escolheu uma passagem de Deuteronômio capítulo 8. Se você quer compreender com mais profundidade por que Jesus respondeu isso, aliás, por que ele respondeu cada uma das respostas que ele deu durante a tentação, é importante você dar uma lida em Deuteronômio capítulo 8. Lá você vai entender que Jesus não estava respondendo apenas sobre pão, como uma primeira leitura faz parecer. Porque lá em Deuteronômio 8, quando ele pegou esta passagem e citou ela para Satanás, ele pega uma passagem que fala sobre a importância da obediência do povo de Israel e que é essa obediência que faria eles suportar e vencer o deserto para poder ser o povo que precisava ser o povo de Deus. É exatamente aí o ponto, é a obediência à palavra de Deus que dará a você vida, fé e condições de perseverar nos piores momentos da vida como que nós estamos passando hoje. Obediência significa firmar um compromisso de cumprir fielmente o que a Bíblia, o que a palavra de Deus manda cumprir. Quando a gente firma esse compromisso, não importa as pessoas ao nosso redor, não importa políticos, não importa as circunstâncias, nós firmamos a nossa vida em algo que verdadeiramente pode nos ajudar a vencer. Quando tudo parece estar caindo, sua vida está firmada em algo que é eterno, em algo que vai te ajudar. Jesus fala sobre isso também numa parábola em que ele fala de dois construtores. E ele diz que eles construíram casas. As casas eram iguais, as casas eram parecidas. Imagine duas casas numa rua que inclusive tem a mesma pintura, o mesmo formato, a mesma coisa. Só que uma casa, a pessoa quando construiu, ela realmente cavou até encontrar uma rocha e fez uma boa fundação. A outra casa, o pessoal estava meio com preguiça e só fez a casa. Não se preocupou com a fundação. Quando vem chuva, quando vem enchente, quando vem o vento, o que acontece? Uma casa destrói e a outra permanece firme. Este é o ponto que Jesus enfoca. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você vive a Bíblia no dia a dia, quando você compreende o que ela traz a você, mesmo que seja a pior situação, como nós estamos passando hoje, situação de pandemia, de mortes, de destruição, mesmo que tudo esteja ruim, você permanece firme, porque sua vida está firmada em algo realmente confiável. Não existe nada mais confiável do que Jesus e os ensinamentos de Jesus quando vividos de forma correta. Se você parar para pensar, pelos séculos, a Bíblia tem sido atacada, a Bíblia tem sido deturpada, a Bíblia tem sido contestada, mas ela permanece firme. Milhões e milhões de vidas são transformadas. Milhões e milhões de pessoas têm testemunhos para contar de vitória, porque firmaram verdadeiramente suas vidas em praticar os ensinamentos e mandamentos de Jesus dia após dia,
não importando o que aconteça. Eu termino então te dando um conselho, se você quiser recebê-lo. Diante de tantas informações ruins que chegam por WhatsApp, que chegam por Facebook, que chegam por Instagram, que chegam pela televisão, e tantas coisas que vão enchendo a gente, quero convidar você a todo dia, pela manhã e à noite, pelo menos de manhã quando você acorda, e à noite quando você vai dormir, tire um momento para ler a palavra de Deus, um pouquinho de cada vez, pequenas porções da Bíblia, para meditar um pouco sobre aquele ensinamento que você recebeu e encher o seu coração dos ensinamentos de Jesus. Isso vai lhe trazer esperança, vai lhe trazer fé, vai lhe trazer vida, mesmo diante da pior situação. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus quiser.